Fala aí, tudo bem? Então, vamos lá para o novo exercício sobre índices físicos e agora a gente vai inserir tensões no solo para a gente começar a aprofundar mais ainda esse nosso estudo sobre índices físicos. Então, vamos lá. A primeira questão fala: para o perfil de solo apresentado abaixo, calcule as tensões totais, efetivas e pressões neutras. Após isto, traça o diagrama de tensões. Ou seja, na questão pede duas coisas. Primeiro, calcular as tensões totais, efetivas e pressões neutras, e depois traçar o diagrama de tensões. Mas a questão é que no exercício você tem que conseguir fazer as correlações com os índices físicos para determinar os parâmetros necessários para a gente calcular as tensões no solo. A questão é, qual o parâmetro do solo, qual o índice físico do solo a gente precisa para calcular as tensões no solo? O peso específico, em outras palavras, o gama, certo? Ou seja, a gente precisa, de acordo com os dados passados em cada camada do solo, calcular o seu peso específico, o seu gama, para depois disso conseguir calcular as tensões de cada uma das camadas. O problema é este: nós temos três camadas, uma areia argilosa, um silt arenoso e uma argila arenosa, cada um com seus índices físicos, o nível da água com 8 metros de profundidade e cada uma dessas camadas com as suas devidas espessuras. A primeira com 5 metros, de 0 a 5 metros a cota, o segundo solo com 3 metros de espessura, a cota de 5 metros a 8 metros, e a terceira camada com 4 metros de espessura, da cota de 8 metros até 12 metros. Vamos passo a passo calcular primeiro os pesos específicos de cada uma das três camadas, beleza? Vamos lá para a areia argilosa, que é a primeira camada. Nós temos a massa específica dos sólidos, a massa específica aparente seca, a umidade, e a pergunta é: qual o seu peso específico? Com estes dados, o que a gente pode utilizar de correlação para determinar o peso específico? Esta primeira é simples, a gente utiliza aquela questão, aquela formulação muito utilizada no ensaio de compactação, que é o ρD é igual a ρ dividido por 1 mais umidade. Dessa forma, nós temos 1,484, que é igual ao ρ dividido por 1 mais umidade. Lembrando que a umidade tem que dividir por 100 para tirar da porcentagem. Dessa forma, encontramos o nosso ρ, a nossa massa específica, de 1,87 gramas por centímetro cúbico, mas a questão é que aqui não é o peso específico, aqui é a massa específica. Como ela está em gramas por centímetro cúbico, para transformar ela em quilonewton por metro cúbico, basta a gente multiplicar por 10. Ou seja, nós temos um gama, um peso específico de 18,7 kN por metro cúbico, que é este valor multiplicado por 10. Ou seja, agora você aprendeu que para converter grama por centímetro cúbico, que é a massa específica, para peso específico em quilonewton por metro cúbico, a gente multiplica por 10. Assim a gente tem o nosso primeiro peso específico, 18,7, para a camada de areia argilosa. Vamos calcular agora da segunda camada, que é o silt arenoso. Quais os dados? Gama S, N, W e gama. Não vou ficar repetindo toda vez o que significa cada um dos termos. Vamos indo cada vez mais dinâmico, mais acelerado, porque aqui a gente vai aprendendo cada vez mais. E aí, de novo a pergunta: como que a gente calcula o peso específico com estes parâmetros aqui? Nós temos o gama S, o N, umidade. O que a gente pode calcular? Se a gente tem a porosidade, a gente pode calcular o índice de vazios. Ou seja, nós podemos aqui iniciar com o E é igual a N dividido por 1 menos N. Ou seja, calculamos o nosso índice de vazios no valor de 0,779. Feito o cálculo do índice de vazios e tendo todos esses parâmetros, o que a gente pode calcular? Opa, peraí, eu tenho o gama S, a gente tem o gama S. Se a gente tem o gama S e a gente tem o E, o que a gente pode calcular? A gente pode calcular o gama D, que é o ρD, que a fórmula do índice de vazios é ρS sobre ρD menos 1. Detalhe muito importante: não é porque a formulação é para o índice de vazios, que é igual a ρS dividido por ρD menos 1, que a gente vai ter que calcular o índice de vazios. A gente pode utilizar esta fórmula, a gente tendo o índice de vazios e tendo que calcular o ρS ou o ρD. Neste caso, como a gente tem o gama S, que para transformar para ρS a gente divide por 10, a gente pode calcular o nosso ρD. Então a gente tem que o nosso ρD é de 1,63 gramas por centímetro cúbico. Cuidado que aqui eu coloquei
ρS, 2,9, para descobrir o valor aqui do meu ρD, tá ok? E aí, agora a gente calcula o nosso valor do ρ, porque a gente do nosso grau de saturação, porque a gente tem a umidade, a gente tem o ρ da água e a gente tem o ρS. Ou seja, se a gente quer calcular o grau de saturação e a gente tem o nosso se a gente precisa calcular o grau de saturação e a gente tem a umidade e o ρS, a gente pode calcular então a nossa umidade. Ah, só tem um detalhezinho aqui que nessa forma está diferente. Deixa eu corrigir ela aqui. Só um minuto, espera aí. Aqui era para ser um E aqui. Deixa eu corrigir aqui rapidamente. Não, não vou corrigir não. Somente considere que em vez desse W aqui é um E, tá? É S vezes E vezes ρ da água. Voltando aqui no nosso quadro, é só ir na coluna da umidade. A primeira formulação, umidade é igual a SR, ou somente S, vezes E vezes ρ da água, dividido pelo ρS, que é a nossa formulação aqui, tá? Eu acabei de olhar aqui no quadro. Espero que você já esteja com este material das correlações, o quadro impresso para você fazer aí à mão com o lápis, a calculadora e a borracha. Feito isso, nós temos o nosso grau de saturação de 89,3%. Nós temos a umidade, colocamos aqui a umidade, estou fazendo um pouco mais rápido, percebe isso. A umidade 0,24, grau de saturação é o que eu quero descobrir, aqui é o índice de vazios, 0,779, ou d'água, 1, ou do solo, deu, é só dividir o gama S por 10 que eu tenho 2,9, tá? Porque transformar de ρ em gramas por centímetro cúbico para gama em quilonewton por metro cúbico, eu multiplico por 10. Se eu vou fazer o caminho inverso, aí eu divido por 10, tá? Feito isso, descobrimos o nosso grau de saturação. Agora podemos calcular o nosso peso específico por meio da formulação da massa específica, porque a gente tem o E, tem o ρD, tem o ρS. Olha aqui, ó, a nossa fórmula para calcular o ρ, inclusive nem precisa do ρD, desculpa. A gente precisa do ρS, da massa específica dos sólidos, precisamos do grau de saturação e do índice de vazios. Dessa forma a gente calcula, porque o próprio ρW, que é o ρ d'água, é 1, e o ρS aqui a gente também já tem. Dessa forma descobrimos que o nosso ρ é 2,02 gramas por centímetro cúbico. Dessa forma, o gama, multiplicando por 10, é de 20,2 kN por metro cúbico. Dessa forma, descobrimos o nosso gama da segunda camada. Vamos para a terceira. A terceira é a argila arenosa. Ela tem quais dados? Gama S, e umidade. Precisamos novamente calcular o gama, o peso específico. O que a gente faz aqui? Tendo gama S, e umidade. Aquela formulação clássica do E. ρS dividido por ρD menos 1. Primeiro passo para a gente calcular o nosso ρD. E por que eu quero calcular o ρD? Vou começar a passar um pouco mais rápido. Eu quero calcular o meu ρD porque eu já tenho a umidade. E se eu tenho a umidade e o ρD, eu posso calcular o ρ, certo? Aqui, por meio dessa formulação, encontro que a minha umidade vai ser, a minha formulação vai ser 0,75, que é o E, ρS 2,69 dividido por 10, porque é massa específica e não peso específico, dividido por ρD, que é o que eu quero calcular, menos 1 da formulação. Fazendo o cálculo, temos ρD de 1,53 gramas por centímetro cúbico. Se eu tenho ρD e eu tenho a umidade, eu posso calcular o ρ, por meio da formulação ρD é igual a ρ dividido por 1 mais umidade. Descobrimos aqui, por meio da equação, que o ρ é 1,88 gramas por centímetro cúbico. O ρ, o gama, que é o peso específico, como que calcula? Multiplica por 10 para ter em quilonewton por metro cúbico. Calculamos o nosso terceiro peso específico aqui da nossa terceira camada. Agora podemos calcular as tensões no solo e depois traçar o diagrama de tensões. Vamos lá. Primeiro, colocando aqui o nosso peso específico da primeira camada, vamos para a tensão total com 5 metros de profundidade. Tensão total 5 metros. Tensão total é o quê? Gama vezes Z. Gama, peso específico, Z, a espessura. 18,7 vezes 5, temos 93,5 kPa, ou quilonewton por metro quadrado. Depois de calcular a tensão total, vamos calcular a pressão neutra. Pressão neutra é simples, a formulação é a mesma, gama Z, mas é o gama da água. O gama da água não muda, é 10. Mas o detalhe é que nós não temos nível da água nessa primeira camada, ou seja, não tem altura de coluna de água. Dessa forma, nós temos 10 vezes zero, que resulta em zero. E a tensão efetiva é a diferença da tensão total menos a pressão neutra, 93,5 menos zero, que é o próprio valor da tensão total, como apresentado aqui.
Detalhe, quando a nossa pressão neutra for nula, a tensão efetiva é igual à tensão total. Uma dica aí de ouro para você. Continuando, vamos para a segunda camada que tem o gama de 20,2 kN por metro cúbico. Calculando as tensões totais, pressões neutras e efetivas, agora a 8 metros de profundidade, a gente tem que calcular essas tensões dessas camadas, mas somar com a anterior já calculada, porque está acima dela, está tendo uma sobrecarga por conta dessa camada superior. Então a gente tem que a tensão total 2 é a tensão total 1 que a gente já calculou, mais gama vezes Z. Gama desta referida camada, Z espessura dessa referida camada. Então, nós temos 60,6 mais 93,5. E aí temos a tensão 2 de 154,1 kPa. Pressão neutra da mesma forma que a anterior. É nula porque ainda não tem coluna de água na segunda camada. Pressão neutra zero. Se a pressão neutra é zero, tensão efetiva é igual à tensão total novamente. E aí, agora vamos para a terceira camada. Detalhe aqui na terceira camada, nós temos agora o efeito da pressão neutra, porque existe nível da água. O seu gama é 18,8 kN por metro cúbico. Assim, vamos lá, tensão total, pressão neutra e tensão efetiva em 12 metros de profundidade. Tensão total, 3 é a tensão total 2 que calculamos, mais o gama, 18,8 vezes 4 desta referida camada. Temos 154,1 mais 75,2, resultando em 229,3 kPa. Pressão neutra, agora vai existir um valor de pressão neutra, que é quanto? A pressão neutra 2, que é nula, vezes o gama d'água 10. Qual a altura de coluna de água, agora considerando 12 metros de profundidade? 4 metros de coluna de água. Temos então 10 vezes 4, que nos dá 40 kPa. A tensão efetiva agora, novamente, diferença da tensão total menos pressão neutra. Temos então 229,3 menos 40, que nos dá 189,3 kPa. Feito isso, temos agora todas as nossas tensões na primeira camada, na segunda camada e na terceira camada, que é de as profundidades de 5 metros, 8 metros e 12 metros. Agora vamos traçar o diagrama de tensões. Como que a gente traça o diagrama? Diagrama de tensão na horizontal e na vertical a profundidade. Temos aqui no eixo X a tensão em kPa, a profundidade no eixo Y em metros e aqui as unidades de medidas, né? Aqui não está com o valor exato, né, bem dimensionado aqui, com uma escala perfeita, né? Eu coloquei um valor, uma distância aproximada aqui, para você entender como que funciona. 50, 100, 150, 200 e as devidas profundidades que nós calculamos as tensões. 5 metros, 8 metros e 12 metros. Em 5 metros, tensão total é quanto? 93,5. Então a gente inicia do zero e vai até exatamente 93,5. Aqui está aproximado porque eu fiz o desenho no Excel à mão. A pressão neutra é nula, não tem, e a tensão efetiva é igual à tensão total. Ou seja, mas desculpa, eu fiz aqui um por um, todas as tensões totais, todas as pressões neutras e todas as efetivas. Na segunda camada, que é 8 metros, a tensão vai de 93,5, que é este ponto aqui, até 154,1. Então eu ligo este ponto até aproximadamente 154,1 aqui na minha escala que eu criei, né? E por último, na terceira camada de 12 metros, vai de 154,1 a 229,3. Então eu pego deste ponto e ligo até 229,3 aqui. Este é o meu diagrama de tensão total. Agora vamos para o nosso diagrama de pressão neutra, que é simples. Na primeira camada e na segunda é nula. Ela começa a existir no início do nível da água e vai até 40 kPa na profundidade de 12 metros, que nos dá esse diagrama para a pressão neutra. Por último, a nossa tensão efetiva ela é igual nas duas primeiras camadas. Então você tem que colocar uma sobreposta à outra, a tensão efetiva sobreposta à tensão total, que na primeira camada é a mesma, na segunda camada também é a mesma, na terceira é diferente. Por que que é diferente? Porque existe pressão neutra e a tensão efetiva é a diferença da tensão total menos pressão neutra. Dessa forma, nós temos que a última tensão efetiva não é 229,3, é 189,3, que nos dá mais ou menos aqui neste ponto. Aí o detalhe, por que que nessa região é diferente? Porque essa diferença de tensão total e tensão efetiva é o próprio valor da pressão neutra que você observa aqui, ó.
este valor de pressão neutra é essa diferença entre a tensão total e a tensão efetiva, tá ok? Então assim a gente termina a nossa primeira aula sobre índices físicos, correlações ligadas a tensões no solo. Espero que você tenha gostado muito dessa aula e até a próxima.